Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já bebem fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Na vida espiritual, nós participamos de duas festas. Nós somos convidados o tempo inteiro para estar nesses lugares: o banquete de Satanás e a festa do Senhor Todo-Poderoso. O cristão, ele não deve, em hipótese alguma, colocar sua confiança em ser humano, seja ele quem for. A Escritura Sagrada diz que maldito é o homem que confia no homem e faz desse o seu braço forte, apartando assim o seu coração do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre o coração, sobre a mente, sobre as intenções humanas, ela diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem pode conhecer? E a vida, ela dá-se nesse contexto, onde nós vamos caminhando e nós sempre colocamos primeiro o melhor vinho. Nós sempre colocamos primeiro a gentileza. Nós sempre colocamos primeiro a educação, o bom trato, a amizade. Mas nem sempre as coisas terminam dessa maneira. Há muitos relatos na Bíblia de muitos personagens que tiveram uma vida onde a gentileza, onde o bom trato foi uma característica da sua caminhada, mas inverteram a situação. Aitofel, que foi um dos grandes conselheiros de Davi, um homem altamente inteligente, muito diplomático, ele era o conselheiro de Davi, e quando Absalão se levanta contra Davi, ele vai tornar-se conselheiro de Absalão, de forma que ele termina a sua vida enforcando-se, tirando a própria vida. Judas, ele apresenta o bom vinho, ele está com os discípulos, ele anda com o Senhor, ele é o tesoureiro dos apóstolos, ele caminhava com Jesus, ele ia à sinagoga, onde Jesus estava lá Judas com eles. Judas viu todos os milagres de Cristo. No entanto, Jesus diz o seguinte: o que comia do pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Quero lhe apresentar hoje, no mundo espiritual, duas casas que estão em festas e que elas nos chamam para participar dessas festas. Primeiro, iremos para dentro da casa do diabo. Ela segue à risca essa regra do vinho, de colocar primeiro o vinho bom e depois o vinho ruim. Imagine que há um grande salão e tem 4 mesas colocadas, onde as pessoas passam por essas mesas e elas ali saboreiam esses vinhos o tempo inteiro. Esta mesa, a primeira mesa é a mesa da devassidão. Essa mesa é alegre, ela é ruidosa, ela é feliz, ela é contente, ela traz prazeres, ela traz sexo, ela traz bebida, ela traz amizades, ela traz alegria o tempo inteiro. E quem toma desse vinho dificilmente consegue voltar atrás. As pessoas que experimentam isso, elas se tornam os próprios proclamadores do pecado. Elas se tornam os próprios indivíduos que proclamam o pecado, e não só proclamam, mas querem tornar esses pecados algo comum, algo imposto, muitas vezes pelas pessoas. Essa mesa ruidosa e alegre, muitos estão com ela, mas essa mesa, ela leva à perdição eterna. Por isso Jesus, em Mateus 7,13, ele diz assim: entrai pela porta estreita, larga a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Essa taça de prazer, ela é oferecida no banquete de Satanás. Ela nos é oferecida o tempo inteiro. Muitos que estavam em Cristo participaram desse banquete e não retornam mais. Eles ficam lá,
o tempo inteiro, presos nos prazeres, nas orgias. Eles ficam presos nos carnavais da vida. Eles ficam presos nas bebedices. Eles ficam presos na prostituição. Eles ficam presos na promiscuidade sexual. Porque essa mesa, ela traz luxúria, ela traz prazer. E todo pecado, no início ele é prazeroso, mas depois vem a consequência. Não é fácil deixar essa prática depois de provar esse vinho. Na maioria das vezes, as pessoas que estão nessa mesa da devassidão, elas começam a enveredar mais e mais pelo caminho do pecado. Mas aí vem a lei da casa do inferno. Primeiro o melhor vinho, então o inferior. Porém, chega o momento do pior vinho. Chega o momento de colher o pecado. Chega o momento da dor. E aí a gente começa a ir atrás de novas alegrias. Porque a vida agora está entediante. E aí chega a conta da separação. E aí chega a conta das dívidas. E aí chega a conta da destruição da família. E aí começam a chegar as contas do pecado. E a segunda taça, ela é amarga. Ela não tem sabor. Ela traz dores intensas. E aí as pessoas começam a buscar novas maneiras de prazer. A própria alegria se torna rara. E essas pessoas se tornam extremamente infelizes. Provérbios, capítulo 27, verso 7, diz assim: a alma faminta, todo amargo é doce. Uma pessoa que está faminta espiritualmente, ela busca em tudo que não presta satisfazer os seus anseios, os seus desejos, satisfazer as suas necessidades, aquilo que está mais latente dentro dele. São pessoas que não conseguem mais viver uma vida normal, não conseguem mais viver uma vida santa. Aqueles que se rebelam contra a lei de Deus o tempo inteiro, eles estão nesse processo de devassidão. E eles terão a colheita no próprio corpo. A colheita vem, a conta chega. Olha o que é que Isaías diz, Isaías 33:13: ouvi vós, os que estáis longe, e o que tenho feito a vós, e os que estáis perto, conhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem dentre nós habitará como fogo devorador? Quem dentre nós habitará nas chamas eternas? Eu estava pastoreando uma igreja e uma jovem provou dessa taça. E ela, casada, deixou o marido e juntou-se com outra mulher. 2 filhos. E o pai dela: vamos conversar com ela. Aí eu fui. Nós chegamos lá, conversamos. E ela olhou para mim e disse assim: olha, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu vou para o inferno, mas eu não quero deixar. Eu não vou abandonar a minha vida. E aí a Bíblia está perguntando: quem vai participar desse processo da chama eterna? Tem pessoas que elas estão inconscientes. Elas sabem, elas têm convicção, mas a taça da perversidade, a taça da abominação, a taça da devassidão foi tão prazerosa, foi tão gostosa, que ela não abandona, mesmo vivendo o amargo da vida o tempo inteiro. Tem pessoas que elas entram nesse processo e não querem voltar. Em nome do Deus Todo-Poderoso, qualquer devasso, em nome de Jesus, volte-se para Deus. Volte para o Eterno, porque Ele é rico em perdoar, porque Ele é rico em abençoar, porque Ele é rico em transformar as vidas.